Olá pessoal, sou o João Gustavo, membro do time de finanças do NEU, o Núcleo de Empreendedorismo da USP da UFSCar de São Carlos. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o método de Venture Capital, mais especificamente sobre o Valuation para startups, como calcular. Bom, a gente vai dividir esse vídeo em alguns tópicos. Primeiro a definição, o que é o método de Venture Capital e como ele surgiu também. Depois a gente vai falar sobre algumas aplicações do método. Depois sobre a execução dele, como é que a gente faz para calcular, os cuidados que a gente tem que tomar. Depois algumas consequências positivas e negativas. E por fim a gente vai colocar um exemplo prático, onde a gente vai colocar tudo isso em uma hipótese, para saber como é que ficaria. A origem do método de Venture Capital foi em 1987 e ela surgiu exatamente para ser uma alternativa aos métodos da época, que eram falhos na hora de calcular o valuation de empresas. E esse método, ele serve justamente para ser uma forma dos fundos de investimento analisarem se vale a pena ou não o investimento em determinada startup. Para isso elas veem a projeção futura, a margem líquida, os lucros líquidos e o potencial das startups em geral. E assim elas tomam a decisão se vale a pena ou não o investimento. Bom, e onde é que esse método pode ser aplicado? Por que ele é tão importante? Ele aparece justamente para solucionar problemas que todas as startups passam, sejam elas startups que estão começando agora ou startups que já têm um mercado consolidado e têm um aporte financeiro maior, mas também precisam de investimentos externos e também de auxílio para realizar métricas e projeções futuras de ganhos. E assim aparece o fundo de Venture Capital como solução, tanto investindo financeiramente nessas startups, nessas ideias, também conseguindo estimar os lucros dessa empresa para um determinado período de tempo. Esse período de tempo geralmente é de 5 anos, mas pode ser mais ou menos, depende da ideia do fundo. Sobre o processo de execução, diz respeito a alguns tópicos que os fundos de investimento têm que tomar, têm que levar em conta antes de investir numa empresa. Entre eles, a gente pode destacar o capital a ser injetado, quanto que ela vai investir inicialmente na ideia, a porcentagem de participação, o burn rate, que é justamente a taxa de queima, que é muito importante para saber se vale a pena ou não investir na empresa, o pre-money e o post-money. Pre-money, o dinheiro, o valuation da empresa antes do investimento, e o post-money depois. Métricas em geral precisam ser adotadas. E por fim a decisão do fundo, se vai ser investido ou não. E também, além disso, alguns cuidados que devem ser levados em conta sobre análise de projeção da startup, não só se a ideia é bem-vinda, se a ideia é próspera no mercado que ela atua, mas também diz respeito a tudo, tanto ao dono da empresa, se ele é visionário, quanto a ideia, se ela é boa, se tem potencial. E também deve ser levado em conta como cuidar dos riscos de investimento, claro. Porque, querendo ou não, é um processo arriscado. Como consequências positivas, temos a geração de valor, lucros líquidos, né? Tanto para as startups quanto para os fundos de investimento, que é o desejado, o retorno financeiro. Mas também, caso esses resultados que forem estimados não forem obtidos, nós temos consequências negativas. E o que é necessário saber para aplicar esse método? O investimento inicial na empresa, quanto que o fundo vai colocar, a projeção de ganhos para o ano de saída do investimento, a margem líquida para esse período, que vai ser muito útil também para calcular o lucro líquido no ano de saída do fundo de investimento, né? E também a estimativa de faturamento anual. Tudo isso a gente vai colocar aqui num exemplo hipotético, né?
para ficar mais claro de entender. Bom, agora supondo na prática um investimento de um fundo de venture capital para calcular o valuation de uma empresa atual, o pre-money. A gente colocou aqui um investimento inicial de R$1 milhão. Precisa também estimar a margem líquida no ano de retirada do investimento. No caso, eu coloquei aqui de 5 anos de tempo de investimento e para uma margem líquida de 25%. Projeção de receita para o ano de saída, 10 milhões. E o lucro líquido, a gente pode calcular através da margem líquida, que é 25%, vezes a receita líquida anual no ano de saída do fundo. Nesse caso aqui, 10 vezes 25%, 2,5 milhões de reais. Outra métrica importante é o múltiplo PL, que é o preço sobre lucro, que aqui no caso eu coloquei 10. E assim a gente consegue calcular o valuation da empresa no ano de saída do investimento, que é o lucro líquido do ano, 2,5 milhões foi calculado, vezes o múltiplo PL, que dá 25 milhões de reais. Aí, além disso, a gente consegue agora calcular o post-money da empresa, que é o valuation final, depois de 5 anos, como foi escolhido aqui, que é o valor para o ano de saída do investidor menos quanto ele investiu. Nesse caso, ele investiu 1 milhão. Então, o valuation final da empresa é 24 milhões. E a gente também consegue agora calcular o pre-money, que é o valuation atual da empresa antes do investimento, que vai ser o valor da empresa no ano de saída do investidor, 25 milhões, dividido por 1 mais a taxa de desconto que o investidor espera receber. No caso, eu coloquei aqui 30%. Tudo isso elevado a 1T, que é o tempo que o fundo investiu naquela empresa, menos o investimento inicial de 1 milhão. Isso tudo, fazendo as contas, deu 5,7 milhões aproximadamente, que é o pre-money, o valuation atual da empresa.